Vou te explicar algo que muda completamente a forma como você deve enxergar passagens em classe executiva. Não estamos falando de truques ilegais, não estamos falando de contatos secretos, não estamos falando apenas de pontos ou milhas. Estamos falando de entender como o sistema global de precificação das companhias aéreas realmente funciona. Imagine a seguinte cena. Um homem de 42 anos, professor universitário, viaja para a Europa em classe executiva. Ele está sentado em um assento totalmente reclinável, aproveita atendimento prioritário, acesso à sala VIP, menu premium e chega descansado ao destino. Ele pagou $8.000 pela passagem. Ao lado dele, uma mulher ocupa exatamente o mesmo modelo de assento. Recebe o mesmo atendimento, come o mesmo menu, chega no mesmo avião. Ela pagou $1.200. Mesmo voo, mesma cabine, mesma experiência. A diferença não foi sorte, a diferença foi informação. Depois de analisar mais de 300 reservas reais em classe executiva em rotas intercontinentais e estudar como funcionam os departamentos de Revenue Management, gestão de receita, das companhias aéreas, fica claro algo fundamental. Os preços da classe executiva não são feitos para refletir o valor do assento. Eles são desenhados para segmentar perfis de clientes. As companhias aéreas não vendem assentos. Elas vendem urgência, vendem flexibilidade, vendem tempo, vendem previsibilidade. Parte 2. Estratégia. Número 6. O momento da compra é o fator mais subestimado. Existe uma frase que se repete o tempo todo: reserve com o máximo de antecedência possível. Na classe executiva, isso pode ser o erro mais caro que você pode cometer. Quando você reserva 10, 11 ou até 12 meses antes do voo, quase sempre está pagando o preço mais alto do ciclo. Por quê? Porque nessa fase do calendário, quem compra geralmente são multinacionais, executivos com reuniões já agendadas, profissionais com itinerários fixos, viajantes que não comparam preços. Esse perfil não é sensível a preço, é sensível a tempo e certeza. E as companhias sabem disso. Na fase inicial de vendas, o algoritmo identifica que a maioria dos compradores pertence ao segmento corporativo. O sistema então ajusta as tarifas para cima, porque estatisticamente esses assentos serão vendidos. O que muitos viajantes não sabem é que o preço de um assento passa por diferentes fases ao longo do ano. Fase 1. Tarifa corporativa antecipada, 10, 12 meses antes. Tarifas altas, baixa competição interna, foco em empresas. Fase 2. Avaliação de ocupação, 2, 4 meses antes. A companhia verifica quanto inventário premium ainda não foi vendido. Se a ocupação está baixa, começam ajustes mais agressivos. É aqui que surgem oportunidades reais. Em diversos mercados globais, Europa, Américas, Ásia, a janela de 2 a 4 meses antes da partida costuma oferecer preços significativamente mais competitivos em classe executiva. Não é regra absoluta, mas é uma tendência recorrente. Fase 3. Última hora, 3 semanas antes. Se a cabine executiva ainda tem muitos assentos vazios, algumas companhias reduzem consideravelmente o preço para evitar decolar com lugares ociosos. Porém, existe risco. Em alta temporada, grandes eventos ou rotas muito populares, o preço pode subir em vez de cair. Por isso, a última hora é uma tática seletiva não universal. O dia do voo influencia o preço. Os padrões de demanda corporativa impactam fortemente os valores. Dias com alta demanda empresarial global. Segunda-feira de manhã, quinta-feira à tarde, sexta-feira à tarde. Dias com menor pressão corporativa. Terça-feira, quarta-feira, sábado. A diferença pode ser surpreendente. Trocar uma sexta-feira por uma quarta-feira pode representar mais de $1.000 de diferença em algumas rotas intercontinentais. Isso não é coincidência. O algoritmo é otimizado para capturar o fluxo semanal de executivos. Quanto mais você evita esse padrão, melhor é sua posição como comprador estratégico. Plano de ação internacional. 1.
Comece a monitorar preços cerca de 6 meses antes. 2. Foque sua compra idealmente entre 2 e 4 meses antes do voo. 3. Evite horários tipicamente corporativos. 4. Se tentar última hora, faça isso na baixa temporada. 5. Mantenha flexibilidade em pelo menos um fator: data, conexão ou aeroporto de saída. A primeira grande vantagem na classe executiva não é acumular milhas, é entender o calendário do algoritmo. Estratégia número 5. Usar buscadores como um analista, não como um turista. A maioria das pessoas usa buscadores de passagens de forma básica, digita origem, destino, datas exatas e clica em buscar. Isso limita completamente suas possibilidades. Se você quer pagar preços estratégicos em classe executiva, precisa usar as ferramentas de outra forma, quase como alguém que trabalha com planejamento de rotas aéreas. Uma das plataformas mais poderosas globalmente é o Google Flights. Não porque tenha preços especiais, mas porque mostra padrões de preço com enorme clareza e velocidade. Mas a ferramenta não faz o trabalho por você. O que importa é como você a utiliza. 1. Buscar vários destinos ao mesmo tempo. Se sua prioridade é voar em classe executiva pagando menos, mas você tem certa flexibilidade de destino, não pesquise apenas uma cidade. Pesquise várias simultaneamente. Por exemplo, em vez de buscar apenas Nova York, Paris, compare várias capitais europeias ou diferentes hubs internacionais na mesma região. Quando você vê os preços lado a lado, começa a perceber algo interessante. Nem todos os destinos respondem da mesma forma à demanda corporativa. Alguns apresentam excesso de oferta premium em determinadas épocas, e excesso de oferta gera oportunidade. 2. Usar a função Explorar. Pouca gente utiliza. A função Explorar permite visualizar um mapa global com estimativas de preços em classe executiva para diversos destinos. Isso muda completamente a mentalidade. Em vez de pensar, quero ir para essa cidade, quanto custa? Você passa a pensar, onde existem oportunidades estratégicas neste momento? Muitas vezes aparecem destinos nos quais você nem havia pensado, e que custam metade da sua opção original. Em mercados dinâmicos, essa simples mudança de perspectiva pode representar milhares de dólares de diferença. 3. Jogar com a grade de datas. Um único dia pode alterar drasticamente o preço da classe executiva. Ferramentas com calendário mensal ou visão em grade permitem enxergar variações amplas. Já vi rotas onde terça custa 2.400, quarta 2.100, sexta 3.800. Mesma semana, mesmo avião, padrões de demanda diferentes. Isso não é aleatório. Responde a modelos preditivos baseados em histórico de ocupação corporativa. 4. Comparar voo direto e com conexão sem preconceito. Muitas pessoas filtram automaticamente voo direto. Na classe executiva, isso pode ser um erro caro. Sempre compare. Sem escalas, uma conexão, 2 conexões, se a economia for significativa. Às vezes a diferença é pequena, mas em outros casos pode reduzir o preço em até 50%, e é exatamente isso que nos leva à próxima estratégia. 5. Ativar alerta de preço. O monitoramento automático ajuda a detectar quedas bruscas. Nem toda mudança é gradual. Às vezes, o sistema recalibra o inventário e libera tarifas muito mais competitivas. Já observei quedas superiores a 2.000 ou até 3.000 dólares em poucos dias em certas rotas internacionais. O alerta dá vantagem de reação. Mentalidade correta. Não procure apenas um voo. Analise um sistema dinâmico de precificação. Quando você combina destino flexível, datas flexíveis, conexões abertas, alertas ativados, você começa a agir como alguém que entende a estrutura do mercado, e não como um comprador impulsivo. Mas tudo isso se torna ainda mais poderoso quando você entende a próxima estratégia. Parte 4. Estratégia. Gura 4. A conexão como ferramenta de redução extrema de preço.
É aqui que muita gente deixa milhares na mesa. Existe uma crença muito difundida: voo direto é sempre melhor. Em termos de tempo, sim. Em termos de preço na classe executiva, quase nunca. Por que voos diretos são mais caros? O viajante corporativo paga por eficiência. Se uma empresa precisa enviar um executivo para uma reunião internacional importante, pagar $2.000 ou $3.000 a mais para evitar uma conexão não é problema. As companhias sabem disso. Por isso, voos sem escalas frequentemente concentram as tarifas premium mais altas do sistema. O que acontece quando você adiciona uma conexão? Ao incluir uma parada intermediária, seu perfil muda. Você deixa de competir exclusivamente no segmento corporativo direto. Passa a acessar inventários combinados. Entra em estruturas tarifárias diferentes. Isso cria oportunidades. Em muitas rotas intercontinentais, adicionar uma única conexão pode reduzir o preço entre 30% e 60%. E aqui está algo que poucas pessoas consideram. A experiência de conexão em classe executiva não é desconfortável. É completamente diferente da econômica. Com acesso a salas VIP Premium, você pode encontrar refeições completas incluídas, bebidas sem custo adicional, áreas silenciosas, duchas, espaços privados para trabalhar, algumas até com áreas para descanso. Em certos hubs internacionais, a conexão pode se tornar parte memorável da viagem. Alguns exemplos de conexões com infraestrutura premium reconhecida globalmente incluem Dubai, Singapura, Istambul. Nesses locais, uma conexão de 2 a 4 horas pode parecer mais uma pausa estratégica do que um incômodo. Estratégia número 3. Comprar econômica e fazer upgrade depois. O sistema silencioso de upgrades. É aqui que muitos viajantes perdem grandes oportunidades simplesmente por desconhecimento. Existe a ideia de que, se você quer voar em classe executiva, precisa comprar esse bilhete desde o início. Não necessariamente. As companhias aéreas operam com um princípio financeiro muito claro. Um assento vazio na classe executiva que decola gera zero receita. À medida que a data do voo se aproxima, se a cabine premium não estiver cheia, o sistema começa a ativar mecanismos alternativos para monetizar esses assentos. E é aí que essa estratégia entra. Por que funciona? Porque o algoritmo prioriza receita adicional em vez de deixar inventário vazio. Se você comprou um bilhete em classe econômica, mas não na tarifa econômica básica super restritiva, pode receber ofertas para fazer upgrade para a classe executiva por uma fração do valor original. Essas ofertas geralmente aparecem em 4 momentos principais. 1. Logo após a reserva. Algumas companhias enviam um e-mail convidando você a participar de um leilão de upgrade. 2. Dias antes do voo, notificações podem surgir no sistema de gerenciamento da reserva. 3. Durante o check-in online. Um dos momentos mais comuns para aparecer um upgrade com preço fixo. 4. No aeroporto, às vezes nos totens de autoatendimento ou nos balcões. A lógica do leilão. Muitas companhias utilizam o modelo Bid for Upgrade. Você decide quanto está disposto a pagar pelo upgrade. Se sua oferta superar a de outros passageiros e houver assentos disponíveis, você recebe a classe executiva. Regra prática bastante utilizada por viajantes experientes, oferecer entre 20% e 40% da diferença entre econômica e executiva. Exemplo conceitual. Econômica, NIA 1000. Executiva, 5.000. Diferença, 4.000. Faixa estratégica de oferta, entre 800 e 1.600. Não há garantia, mas estatisticamente é uma faixa competitiva em muitas rotas internacionais. Aviso importante: evite econômica básica. As tarifas mais baratas normalmente excluem alterações, escolha de assento, bagagem e, principalmente, elegibilidade para upgrade. Se sua estratégia é subir de categoria depois, reserve econômica regular, ou, melhor ainda, econômica premium.
Econômica Premium como ponte estratégica. Em muitos mercados globais, a diferença entre Econômica Premium executiva é menor do que a diferença entre Econômica Padrão executiva. Isso torna o salto final mais acessível. Além disso, mesmo que você não consiga o upgrade, a experiência já é significativamente melhor do que a econômica tradicional. Indicadores que aumentam suas chances. Observe o mapa de assentos alguns dias antes do voo. Se você notar, muitos assentos livres na executiva, alta ocupação na econômica. É um bom sinal. O sistema terá incentivo para converter passageiros da econômica para a cabine premium. Estratégia complementar. Ligar diretamente para a companhia. 48-72 horas antes do voo, pode revelar ofertas que não aparecem online. Uma frase simples e eficaz. Percebi que ainda há disponibilidade na classe executiva do meu voo. Existem opções de upgrade disponíveis? Às vezes, o canal telefônico tem acesso a estruturas tarifárias internas diferentes. A chave aqui não é improvisar. É entender que a compra inicial não é necessariamente o preço final, mas ainda existe uma camada mais profunda que muitos ignoram. Parte 6. Estratégia. 2. Promoções invisíveis, vendas privadas e tarifas erro. Muitos viajantes dependem exclusivamente de comparadores públicos. Isso os deixa fora de um segmento inteiro de oportunidades. As companhias aéreas operam múltiplos canais promocionais que nem sempre aparecem imediatamente nos buscadores gerais. 1. Newsletters oficiais. As companhias enviam promoções direcionadas para assinantes ativos, membros de programas de fidelidade, segmentos com histórico de viagens. Quando precisam liberar inventário premium, costumam oferecer descontos fortes durante janelas curtas, 24-72 horas. Muitas dessas promoções não aparecem imediatamente nos metabuscadores. 2. Programas de fidelidade. Mesmo que você voe pouco, a adesão é gratuita na maioria dos mercados. Membros frequentemente recebem pré-vendas, acesso antecipado a promoções, ofertas exclusivas combinando dinheiro, plus, pontos. Mesmo que você não acumule milhas regularmente, estar inscrito abre portas informativas. 3. Redes sociais. Algumas promoções relâmpago são anunciadas primeiro em plataformas sociais, contas regionais oficiais, campanhas temporárias com códigos promocionais. Essas ofertas podem durar poucas horas. 4. Error Fares. Tarifas erro. Acontecem quando uma tarifa incorreta é publicada. Taxas são omitidas. Há erro de conversão cambial. Classes tarifárias são combinadas incorretamente. O resultado pode ser classe executiva pelo preço de uma econômica avançada. Não duram muito, às vezes minutos, mas acontecem com mais frequência do que a maioria imagina. 5. Regra das 24 horas. Em muitos países, existe política de cancelamento gratuito nas primeiras 24 horas após a compra. Isso significa que, diante de uma oferta excepcional, você pode reservar imediatamente e analisar com calma depois. Essa margem reduz o risco. Plano de ação estruturado. Assine newsletters das principais companhias. Cadastre-se nos programas de fidelidade. Crie uma pasta de e-mail exclusiva para ofertas. Ative alertas. Aprenda a reagir rapidamente. A maioria das pessoas perde oportunidades não porque elas não existam, mas porque não está conectada aos canais certos. Estratégia número 1. Misturar cabines estrategicamente. A tática que mais gera economia. Esta é, de forma consistente, uma das estratégias mais rentáveis e menos utilizadas. A maioria das pessoas comete um de dois erros. 1. Acredita que precisa voar todo o trajeto em classe executiva. 2. Assume que, se não pode pagar a executiva completa, então tudo deve ser econômica. Ambas as posturas são extremas e financeiramente ineficientes. A verdadeira otimização acontece quando você decide em quais trechos vale realmente pagar por conforto e em quais não vale. Regra operacional simples.
Em termos gerais, aplicável a múltiplos mercados internacionais. Voos com mais de 5 horas. A classe executiva gera impacto real em descanso e produtividade. Voos com menos de 3 horas. A diferença entre econômica e executiva costuma ser menos determinante. Isso não é uma regra emocional, é uma regra estratégica. Em voos longos, você dorme totalmente deitado, chega funcional, reduz o impacto físico do jet lag, preserva energia para reuniões ou atividades importantes. Em voos curtos, o tempo real no assento é limitado. O benefício marginal é menor. Caso típico internacional, imagine que você sai de uma cidade menor rumo a outro continente. Possível trajeto: cidade pequena, grande hub internacional, 2 horas. Hub, destino intercontinental, 8 horas. Muitos compram tudo em classe executiva, mas estrategicamente você pode reservar econômica no trecho curto, reservar executiva no trecho longo. A diferença financeira pode ser significativa. O benefício real está na parte mais exigente da viagem. Voos de posicionamento. Em vários mercados, grandes hubs internacionais concentram maior concorrência entre companhias aéreas. Mais concorrência. Voos maior probabilidade de tarifas agressivas. Se na sua cidade a classe executiva custa 8.000, mas em um hub principal custa 3.200, você pode 1. Comprar um voo curto em econômica até o hub. 2. Começar dali o voo internacional em classe executiva. A economia pode ultrapassar milhares, mesmo considerando o voo adicional. Isso é conhecido como voo de posicionamento. Ida e volta não precisam ser simétricas. Outro erro comum é assumir que os dois sentidos precisam ser na mesma classe. Estratégias possíveis. Ida em econômica, voo diurno. Você ainda tem energia? Volta noturna em executiva, quando dormir faz diferença. Ou o contrário, dependendo da importância de chegar no seu melhor estado físico e mental. A chave é avaliar o impacto fisiológico e logístico. Econômica Premium como ponto intermediário. Muitas vezes, a econômica Premium custa entre 30% e 50% a mais que a econômica padrão, mas muito menos que a executiva. Ela oferece assentos mais largos, maior inclinação, melhor serviço, mais espaço para as pernas. Se a diferença para a executiva for desproporcional, essa pode ser uma excelente solução intermediária. Bilhetes mistos na mesma reserva. Algumas companhias permitem reservar, na mesma compra, um trecho em executiva, outro trecho em econômica. Em outros casos, será necessário dividir as reservas. Sempre compare as duas opções. Às vezes, uma única reserva é mais barata. Em outras situações, dividir melhora o preço final. Regra de ouro operacional. Trecho longo noturno. Vale avaliar executiva. Trecho curto diurno. Gênero econômica costuma ser suficiente. O efeito acumulado dessa mentalidade ao longo de vários anos pode representar uma economia enorme. Parte 8. Regras finais. Integração completa e como potencializar tudo com pontos. Vamos recapitular as regras fundamentais para voar em classe executiva sem pagar tarifa cheia em 2026 e nos próximos anos. Regra 1. Não reserve com 10-12 meses de antecedência. Busque a janela de 2-4 meses antes do voo sempre que possível. Regra 2. Evite padrões corporativos. Segunda-feira de manhã, quinta e sexta à tarde. Priorize. Terça, quarta, sábado. Regra 3. Nunca descarte conexões automaticamente. Uma única conexão pode reduzir o preço drasticamente. Regra 4. Reserve econômica regular e explore upgrades depois. Regra 5. Conecte-se diretamente com as companhias. Newsletters, programas de fidelidade, vendas relâmpago, ofertas limitadas. Regra 6. Misture cabines estrategicamente conforme duração e horário. Entendendo o sistema. Os preços da classe executiva não são arbitrários. Não dependem apenas do destino. Não são resultado de sorte. Eles respondem a modelos matemáticos que segmentam perfis de clientes, ajustam tarifas conforme demanda projetada
Protegem receitas corporativas. Liberam inventário em momentos específicos. O que parece sorte é, na verdade, posicionamento estratégico diante do algoritmo. A camada final. Pontos e bônus. Tudo isso funciona pagando em dinheiro, mas se potencializa quando você combina com bônus de boas-vindas em cartões de viagem, quando disponíveis no seu país, programas de fidelidade com pontos transferíveis, resgates inteligentes em períodos de baixa demanda, em muitos casos internacionais, combinar, tarifa estrategicamente reduzida. Mais bônus de pontos pode levar o custo efetivo a uma pequena fração do preço publicado. Já vi bilhetes de 6.500 terminarem custando apenas taxas e impostos quando estruturados corretamente. A realidade que poucos entendem não se trata de ostentação, trata-se de reduzir desgaste físico, chegar produtivo, otimizar experiências e pagar de forma inteligente. O sistema não recompensa quem compra primeiro. Recompensa quem entende o ciclo. Quando você aplica as 6 estratégias juntas, deixa de pagar automaticamente a tarifa corporativa e passa a pagar uma tarifa otimizada. O que antes parecia fora de alcance passa a ser acessível.